Meus irmãos, nós temos visto algumas vezes, as últimas vezes que tenho pregado, eu tenho seguido, de certa forma, alguns temas do livro de Pastor Calvino, Bom Combate, enfrentando os problemas da igreja local. E já vimos um pouco sobre a questão da divisão na igreja de Corinto, já vimos sobre a imaturidade daquela igreja, vimos também sobre o orgulho. E hoje o quarto capítulo tem o tema sobre combatendo a imoralidade na igreja. É um tema também relevante, importante. Havia imoralidades naquela igreja. E serve para nós também. Eu vou usar muita coisa do livro, mas também outras referências bíblicas para que nós possamos aprender um pouco sobre esse tema, reaprender, aplicar. Já sabemos muito, não é? Às vezes precisamos praticar mais. É um tema que nós já sabemos, mas precisamos praticar e renovar nossa obediência, nosso compromisso com o Senhor. Vamos então abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 5, e fazer a leitura do capítulo inteiro. Versos de 1 ao 13. A impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Vou fazer a leitura, peço que os irmãos acompanhem. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Acho que tinha no Senhor Jesus, não era? No dia do Senhor, certo? Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e de malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois deste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós, o malfeitor. Oremos mais uma vez. Senhor, aplica a tua palavra nesta igreja, em nossos corações, em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou começar com uma comparação que Tiel usou dela hoje de manhã. Vou usar uma analogia, juntando com outra, com o mesmo tema, que fala de uma locomotiva andando sobre os trilhos. Deus nos quer assim. Deus não nos fez, ou melhor, Deus não fez o trem para andar em terra ou mar ou para voar, mas fizeram o trem para andar no trilho. Da mesma forma, Deus nos deu mandamentos, nos deu a sua palavra, e Ele nos quer assim, vivendo no trilho da obediência, no trilho da confiança.
Uma outra analogia usa o trem também, dizendo que Deus nos fez assim também. Nós temos que estar sobre o trilho da soberania e o trilho da responsabilidade humana. E assim seguir como, podemos até dizer, como uma Maria Fumaça, né? Um trem antigo, seguir de tal forma que quanto mais perto de Cristo, mais perto da palavra, mais perto dos mandamentos, nós correremos mais. Até de tal forma que correremos em toda a potencialidade que o trem tem. E ainda poderíamos imaginar mais nessa analogia. Um dia, depois da ressurreição, em glória, nós estaremos em toda potencialidade, todo potencial. Seremos um trem-bala. Brincadeira, brincadeira. Então, um dia nós seremos, de fato, quem Cristo quer que sejamos. E aqui estamos lutando. Deus não nos quer no pecado. Deus nos quer numa vida de obediência, numa vida debaixo da soberania dEle, cumprindo os mandamentos. E esse texto vai nos levar a isso, a uma vida de santidade, a uma vida de compromisso e mostrar que é uma área sensível de toda a igreja. A gente pensa que não tem problema sobre a imoralidade, que a nossa igreja não tem, que eu não tenho. Não, isso é consequência da queda, todo mundo tem. Mesmo crentes, nós lutamos, ainda que vencedores, porque temos o Espírito, não somos mais escravos do pecado, nem da lei. Nós podemos viver uma vida vitoriosa sobre a carne, mas ainda assim lutamos, não sem luta. E esse texto vai nos mostrar isso, né? Esse pecado que havia naquela igreja. E outra questão mais séria, que é o contexto principal desse capítulo, é porque aquela igreja não confrontava os pecados que havia nela. Esse era o problema maior. Porque havia o pecado individual de um homem ou um rapaz, tudo bem não, né? Tudo estava errado. Mas ia ser ali chamada a atenção. Agora, o problema maior era porque a igreja estava permitindo aquilo. Por causa do orgulho, a igreja não corrigia. E é impressionante essa associação. Por causa do orgulho, o que é que tem a ver? Mas é o orgulho que às vezes impede de chamar o irmão, de conversar, de repreender, de dizer a verdade. E por trás disso está o orgulho, né? Aquela igreja orgulhosa que quer manter a fama de perfeita sem ser. Então, tudo isso são lições desse texto, né, que nós possamos continuar aprendendo. A igreja tem que confrontar, exortar, corrigir os nossos pecados para o nosso bem. E se nós mesmos, é preciso entender, não é? Toda essa questão da imoralidade sexual que havia aqui, como a gente precisa entender a questão do sexo, a criação do homem ali em Gênesis, o homem e a mulher, Deus cria a sexualidade, é um dom de Deus, é bênção de Deus, mas não a imoralidade. A sexualidade sadia é uma coisa e a imoralidade é outra. Então, tudo isso a gente vai estar refletindo aqui a partir desse texto. Primeiramente, coloquei aqui o tema, a questão da imoralidade, baseado no capítulo também, como já falei, do livro do pastor Calvino. Coloquei aqui algumas considerações iniciais. A sexualidade saudável foi ordenada por Deus. Vemos isso lá em Gênesis 1:28, quando diz: "E Deus os abençoou, homem e mulher, e lhes disse, sede fecundos." Olha que maravilha. O dom da fecundação, da procriação, da sexualidade. Sede fecundos. É um tom de alegria, de ordem divina, de bênção. A sexualidade deve ser vista assim. Foi Deus o autor para que se viva de forma santa. Multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Nós temos, dentre tantas lições desse texto, uma delas era o domínio que Deus deu ao homem, nas cidades, na cultura, desenvolver tudo aquilo que Deus colocou ali no início.
no Éden, e era algo que esse domínio viria através da multiplicação também. É importante a gente observar isso, né? Nós juntos, como criaturas de Deus, como homem e mulher, multiplicamos, crescemos e juntos conseguimos dominar os animais, a terra e todas as questões culturais aí envolvidas. Nós não temos todos os dons, mas cada um de nós tem dons diferentes e juntos podemos dominar para a glória de Deus, sujeitar e dominar no bom sentido da palavra. Domínio, Deus nos deu domínio sobre todas as coisas. E um dos instrumentos desse domínio foi a multiplicação. Crescei e multiplicai, sede fecundos. E aqui, meus irmãos, é tão importante nós ensinarmos isso a nossos filhos, nossos jovens, nossos adolescentes. Não tenham medo da sexualidade. Tenham medo de uma sexualidade errada, deturpada. Mas Deus nos fez seres sexuais. É preciso ensinar nossos filhos, mostrar toda essa questão aqui de Gênesis. É importante a gente ter essa, eu chamaria até de libertação. O sexo é bênção. Às vezes a gente tem aquela ideia, né? Tudo que é sexo é mal, é feio, se esconde. Esconde das crianças. Não é bem assim. A gente às vezes tem esse trauma dos pecados passados, talvez, nossos. Então a gente fica meio travado nisso. Mas precisamos entender o propósito correto para que possamos ensinar e viver e ter uma igreja santa e que viva uma sexualidade saudável. No caso de Corinto, como foi lido nesse texto, a igreja que floresceu ali, numa cidade portuária, isso são palavras de pastor Calvino, uma cidade portuária que criava espaço para todo tipo de imoralidade sexual. Assim era Corinto. A gente pensa que é só hoje, né? Hoje realmente a coisa está muito séria. São os últimos dias e a Bíblia diz que realmente se intensificaria toda iniquidade. Mas a gente deve lembrar que Corinto já era uma cidade assim, todo tipo de imoralidade havia ali, dentre outros problemas. Era uma cidade portuária, muitas prostitutas, talvez por isso, né? O porto trazia muita gente de fora e tinha aquelas prostitutas ali e a prostituição era grande. Muita gente de fora e toda essa questão que a gente já conhece não era diferente ali em Corinto. Todo tipo de imoralidade sexual. A igreja nasce numa cidade dessa. Existia naquela cidade também prostitutas cultuais que serviam no templo de Afrodite. A sensualidade estava à flor da pele na cidade de Corinto. E aqui, meus irmãos, algumas aplicações também sobre esse ponto, que a igreja nasceu numa cidade dessa. E Deus os chama para ser santos, sal, luz. Deus os chama para viver os mandamentos de Deus ali nos trilhos de Deus, numa cidade dessa. E era possível sim. Eu vi essa semana, nunca tinha visto, um dos documentos da igreja, que foi achado na Idade Média, que traz um pouco de como era a vida dos cristãos primitivos, dos primeiros séculos. E é coisas interessantes, para a gente ver como o cristão ele pode viver em qualquer cultura, em qualquer tempo, em qualquer cidade, mesmo Campina Grande, mesmo Corinto. Então, esse texto antigo, né, da história da igreja, ele mostrava que os cristãos daquela época não era diferente dos outros em vestes, em comida, em cultura. Eles pareciam com as outras pessoas. Eles, em qualquer país, eles se adaptavam bem. Por quê? Porque eles se consideravam estrangeiros. Eles eram cidadãos dos céus, então qualquer país que eles chegassem, eles sabiam sobreviver. Comida, cultura, roupa, problema, ou melhor, não era problema para eles. Eles se adaptavam bem, mas não no pecado. Não no pecado. Eles eram santos em qualquer cultura que eles vivessem.
Isso não é fácil, né? Quando a gente muda de país, a gente tem choque cultural, a gente se choca com a comida, com a cultura, mas eles eram bem preparados, eles mantinham a fé, mantinham a doutrina e convivia bem em todo tipo de cultura. Em outro texto, depois eu quero voltar para esse, a gente vê que missionários passaram por isso, né? Saíram de sua terra, às vezes Estados Unidos, ia para a China, chegava lá, se vestia como os chineses, comia como os chineses e não tinha dificuldade. Agora, eles eram santos e levavam o evangelho numa cultura diferente da deles. Voltando à citação que eu estava fazendo, o texto lá, histórico, também disse que uma das diferenças dos cristãos, eles casavam como todo mundo, eles se casavam. A diferença é que eles não dividiam o leito. O que era isso? Porque em alguns países daquela época, ainda hoje eu ouvi dizer que tem, quando alguém hospedava uma pessoa, um hóspede, o que era que acontecia? Dividia a mesa e também oferecia a sua esposa para o hóspede. Aí no texto diz, os cristãos não. Os cristãos não, eles respeitavam e honravam a sexualidade e o casamento. Eu achei isso muito importante. Outra coisa, se referindo lá à cultura deles, dizia, os cristãos não dão seus filhos. A gente olha assim e fala, oxe, o que é isso? Naquela época havia, e em alguns países até hoje eu escuto dizer que há, não é? Algumas dificuldades, algumas restrições. Se não nascesse um filho homem, eles queriam filho homem, talvez para a guerra ou coisas semelhantes. Se nascesse uma menina, eles davam, eles faziam alguma coisa com a menina, desprezavam a filha. Aí diz, os cristãos não, os cristãos não. Olha que coisa linda. Eles eram firmes na doutrina, na família, eles não abriam mão da filha. Que coisa linda, né? Os cristãos não, eles honravam o leito, eles honravam o casamento, honravam os filhos, sendo menino ou menina. E assim, a igreja de Corinto, né, voltando aqui a Corinto, nasce nesse meio de imoralidades, mas os cristãos não, os cristãos eram diferentes. No verso 1, nós vemos aí quando Paulo começa a falar sobre a imoralidade daquela igreja, e ele diz, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Então, Paulo diz que se ouve, ouviu dizer, não só na cidade, mas na igreja estava havendo imoralidade. E Paulo precisava corrigir, trazer soluções, repreender, ensinar para que aquela igreja fosse corrigida. E Paulo começa aqui a exortá-los e repreender com amor. Há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, que nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Então, irmãos, pelo que se entende, era um homem da igreja, não sabe a idade dele, talvez jovem, ele cometeu incesto com a sua própria madrasta. Então, Paulo está dizendo que mesmo em Corinto, que era uma cidade cheia de pecados, não se admitia isso, fora da igreja. Até em Corinto era um escândalo isso, um incesto com a madrasta. Tem várias possibilidades, né? Talvez o pai tivesse morrido, talvez isso, talvez aquilo, não se sabe. Eu acho que ele não morreu. Eu acredito que ele estava vivo e ele cometeu incesto com a madrasta. Eu creio nessa versão. O fato é que era um pecado, era um incesto grave, cultural. Até os gentios se escandalizavam com isso e a igreja estava deixando. Pelo orgulho daquela igreja, era como se eles quisessem manter a fama de boa, de grande, de santa, sem ser. Orgulhosa, não abordava e não corrigia aquele problema daquele homem, daquele rapaz, daquele homem. Então, era esse o pecado aqui, digamos, não principal. A gente vai ver que o pecado principal era outro, mas é o pecado que estava ali acontecendo. Talvez tivesse outras imoralidades também.
E aqui, sobre esse tema da imoralidade, eu quero citar outros exemplos da Bíblia para que a gente medite. Lá em Romanos 7,19, o apóstolo Paulo vai dizer sobre a luta de todo crente com a carne, com o pecado, seja a imoralidade ou qualquer outro. Então, Paulo falando sobre os crentes, ele diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. E há várias sugestões de interpretação do que Paulo disse. Alguns acreditam que Paulo estava falando da sua vida antes de ser convertido, onde ele não tinha o domínio da carne, onde a carne governava na vida de Paulo. Há outros pensamentos nesse sentido, é um texto difícil, mas de forma geral, a maioria dos teólogos acredita que Paulo estava falando dele já crente. Paulo estava falando, e eu acredito nisso, que era a luta de todo crente, a de Paulo e de qualquer crente, mesmo justificado, mesmo santificado, mas não conseguia obedecer de forma perfeita. Então, nós somos justificados, somos santificados, mas às vezes fazemos o que não queremos, e às vezes o bem que deveríamos fazer não fazemos, ainda que sejamos crentes. E Paulo ali estava ensinando o domínio do Espírito, que era possível ter o domínio, nós estamos livres da maldição da lei, o pecado não deve mais dominar o crente, mas a luta da carne continua. Paulo certamente estava falando sobre isso, a luta do crente continua, mas nós somos mais que vencedores. Não precisamos viver uma vida escravos de imoralidade, em outras palavras. Cristo nos libertou. É possível viver longe da imoralidade, é possível viver uma vida santa pelo poder do Espírito, pelo poder de Cristo. Apesar da luta. Às vezes é uma luta todo dia, mas é uma luta vencedora por causa de Cristo. Lá em Coríntios 10, verso 8, aí bem pertinho desse texto que nós estamos vendo, Paulo vai dizer: e não nos forniquemos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Paulo está citando a história do povo de Deus, a história de Israel, e aqui ele está falando sobre imoralidade. Em outra tradução diz: não pratiqueis imoralidades, como alguns fizeram, e num só dia 23.000 pecaram na imoralidade, no pecado sexual. Olha como é algo sério no meio do povo de Deus. Num só dia, 23.000 pessoas pecaram em Israel. Veja que é algo que às vezes a gente tenta esconder. Não, na nossa igreja não existe isso. Na nossa casa não. Na nossa vida não. Mas em Israel, 23.000 num dia só caíram nesse pecado. Aí Paulo estava ensinando aos coríntios: cuidado para que vocês não caiam no mesmo. Não forniquemos, como alguns deles fizeram. Caíram num dia 23.000. Meus irmãos, não é à toa que por causa de imoralidade sexual, Davi caiu, que era um homem segundo o coração de Deus. Pastores, quantos pastores conhecidos nacionalmente, mundialmente, caíram em imoralidade sexual? Membros de igreja, pessoas fiéis, casamentos foram desfeitos, ministérios foram perdidos. Então, é algo que nós devemos ter cuidado e não fugir, não ser orgulhosos como Corinto e dizer: não existe, não temos esse problema, porque a sexualidade é comum a todos nós. A gente tem que enfrentar e santificar e buscar ajuda, cada um de acordo com o dom que recebeu. Uns são celibatários, mas tem que ter cuidado na imoralidade, mesmo celibatário. Outros casados também têm que continuar vigiando, orando, aprendendo, se santificando. Idosos também têm problema de imoralidade. Jovens, crianças, às vezes com 5, 6 anos de idade. Nós não podemos ser orgulhosos ao ponto de dizer: não sofremos desse mal.
porque Deus criou a sexualidade e a maioria de nós, com raras exceções, que eu nem sei como é isso. Eu já ouvi outro dia uma reportagem dizendo que tem pessoas que são assexuadas. Eu não sei como é isso, não. Será que tem? Parece que não tem desejo nenhum de casar, nem ter nenhum relacionamento. Eu não sei como é isso, mas diz que tem. Eu não acredito, mas deve ser. Deve ter, né? Mas mesmo essas pessoas, se existirem, elas, se forem crentes, devem ser cuidadosas, porque pode não pecar no desejo, mas pode pecar no pensamento, pode pecar apoiando o pecado. Mesmo essas pessoas, se existirem, elas correm o risco também. 1 Coríntios 10, 13. Paulo ainda, no mesmo capítulo aí, não é 10 do texto anterior, Paulo diz que não vos sobreveio, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, Paulo está ensinando sobre vidas santificadas, longe da iniquidade, e ele está dizendo que Deus vai dar um escape. Deus é fiel, Deus dá o livramento, Deus vai dar a força. Na hora da tentação, Deus dá um escape, Deus dá a força para resistir. E nós devemos crer nisso. É possível viver uma vida fiel. Na hora difícil, Deus vai ajudar, Deus vai dar graça. Nós poderemos dizer não, nós poderemos ser santos. Deus vai dar graça na hora da tentação, para que nós possamos nos manter fiéis e firmes e santos. Outra questão geral da Bíblia, principalmente em Gênesis, de 1 a 3, que o pecado, a queda, afetou o ser humano em essência, no coração. Isso é um mandato espiritual. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram afetados ali na essência deles, na ligação com Deus, na obediência deles, na espiritualidade deles. E isso afetou não só a relação com Deus, mas afetou o relacionamento deles com a família, com a sociedade e com todas as áreas da vida, e a sexualidade não ficou de fora. A sexualidade que era tão linda foi deturpada, foi corrompida, foi maculada. Por isso que há tantos desvios em nós, no mundo principalmente. Mas em nós não é diferente, nós temos desvios muitas vezes, ainda que crentes, mas temos que lutar e combater e andar no trilho de Deus. Porque mesmo sendo crentes, a luta continua. Nós ainda não estamos plenos em santidade. Então foi a queda. Adão e Eva pecaram ali, o coração deles foi atingido. E tudo foi corrompido. A terra, o cosmo, tudo por causa do pecado. Tanto é que a redenção em Cristo, ela é ampla, ela nos redime o povo, redime a criação, porque a criação sofreu por causa do pecado nosso. Todas as áreas, tudo que o homem faz agora é corrompido. E a sexualidade não é diferente. Tão bela, tão linda, agora deturpada, as pessoas não entendem, querem fazer da sua forma, não tem limite. O trem, né, usando a analogia do trem, quer que o trem corra na terra, mas não corre não, não corre não. Mas as pessoas querem, as pessoas do mundo querem dizer o que fazer, acham que são senhores de si próprios e não são. Há um padrão que é justo. Por que é justo? Porque ele é criador e ele estabeleceu, ele deu domínio aos seres humanos. Quem deu? Foi Deus. É justo porque ele criou e ele cria as regras. Nós que não entendemos, nós que estamos fora do padrão, mas somos chamados em Cristo a entrar no padrão de Deus.
Lá em Gálatas, veja que é um assunto que quase todas as epístolas Paulo toca. Se não fosse um problema de todas as igrejas, Paulo não tocaria. Ele toca em Corinto, toca em Romanos, toca agora aos Gálatas. Quase todas as cartas de Paulo falam em moralidade, em sexualidade. Veja que era algo recorrente. Então, se ele falava, a gente também tem que falar. Ele diz aqui aos Gálatas: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Essa é a bênção em Cristo. Somos chamados a andar nele, ligados a ele, santificados nele. Estejamos ligados a Cristo, andemos em espírito, que a carne não vai nos dominar. Não vai nos dominar, nunca. Se estivermos em Cristo, numa vida santificada, em oração, na palavra, na obediência, andando no trilho do Senhor, nunca. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, ainda que ela exista. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito e não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Eu quero chamar a atenção aqui, não é? Vários pecados, Paulo fala da carne, feitiçaria, idolatria. Os primeiros que ele chama a atenção aqui são pecados sexuais. Adultério, fornicação, impureza. Veja que tudo isso, o casamento, sexualidade, tudo é bênção, mas por causa do pecado há uma deturpação. Depois ele fala em idolatria, feitiçarias, inimizades, né? A idolatria, a inimizade. Deus deixa de ser o centro, o homem, os ídolos, isso é carnalidade, isso é falta de Deus, a idolatria. Todos esses pecados são deturpações ali do plano original de Deus. Depois entra inimizades, porfias, brigas, emulações, iras, né? A raiva, a discórdia, a ira na humanidade, fruto da desobediência, carnalidade. Mas os que andam com Cristo vencerão todas essas coisas. Heresias, invejas, homicídios, bebedices, veja que até coisas maravilhosas como comer e beber, por causa do pecado, são deturpadas. Ou a gente come demais, ou entra a bebedice, ou entra a embriaguez, ou então pessoas que comem demais ou de menos por causa da queda. Coisas semelhantes a estas. Quem comete tais coisas não herdará o reino de Deus, mas devemos viver nos frutos do Espírito, dominados pelo Espírito de Deus. Os que são de Cristo crucificarão a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5, 16 a 25. É possível andar no Espírito. É possível andar uma vida vitoriosa e provar os frutos do Espírito, a mansidão, o amor, a longanimidade. Lá em Hebreus 12, 8, vai nos ensinar algo tão importante. Todos nós estamos debaixo da disciplina amorosa do Senhor. Se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. E aqui começa a entrar o segundo problema da igreja de Corinto, no qual eu vou falar e finalizar com ele. No verso 2, em diante, especialmente o 2. Quando ele diz: contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio
quem tamanho ultraje praticou. Então, meus irmãos, como já disse, o problema maior que Paulo estava ali corrigindo, primeiro ele corrige um homem, um pecado individual, para ensinar que aquela igreja era orgulhosa e eles não estavam tratando os pecados do meio da igreja. E Paulo repreende aquela igreja, como é que eles admitiam, como é que eles não repreenderam. E aí ele vai usar o texto todinho dizendo, né, que aquele rapaz, aquele homem, ele deveria ser entregue a Satanás. Olha que palavra dura o apóstolo Paulo usa. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então era uma disciplina para o bem dele, para que ele se arrependesse, para que ele buscasse ao Senhor e fosse salvo. Ainda que na carne ele sofresse, ainda que houvesse destruição na carne, aquele rapaz, aquele homem ia sofrer na carne, mas isso geraria provavelmente um arrependimento e uma volta à vida de santificação, e por fim ele seria salvo. Então, Paulo está dizendo àquela igreja que eles estavam errados. Por causa do orgulho, eles não teriam coragem de tratar os pecados das pessoas. E isso é uma grande lição para nós, irmãos. Como nós temos que tratar problemas nossos, problemas da igreja, tirar nosso orgulho, conversar, vir procurar ajuda, buscar, seja qual for o pecado. Aqui a gente está falando de imoralidade, mas é qualquer outra coisa. Qualquer um daqueles pecados, as obras da carne, qualquer um. A imoralidade é só um exemplo, mas o pecado atingiu em várias áreas a humanidade. Então, Paulo diz aqui que um pouco de fermento, isso, é o verso 6, falando sobre o orgulho. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai o fermento velho, né? E aí ele sai dando esse exemplo, que os asmos, as festas deveriam ser celebradas, não é? Longe do pecado. Da mesma forma, a igreja deve viver longe desse ou de qualquer outro pecado. Os asmos da sinceridade e da verdade. E finalmente, versos 9 em diante, ele vai dizer coisas também bem fortes, difíceis até, quando ele diz que não deveriam se associar com os impuros. Veja que coisa forte. Muito forte isso. Não os incrédulos. Como diz ele aqui, se fosse assim, nós teríamos que sair desse mundo. Quando ele diz os avarentos, os impuros, os roubadores, os idólatras, se não fosse para conviver com ninguém, a gente teria que sair desse mundo, porque a gente convive direto, no trabalho, na família, na sociedade, a gente transita com todo tipo de pessoa, e não é isso que Paulo está proibindo. É normal, como crentes, a gente tem que ter uma vida santa em qualquer lugar que a gente esteja. No meio de idólatras, no meio de pessoas pecadoras, nós podemos ser sal e luz e santos. Não é isso que Paulo está dizendo. Agora ele está dizendo que se forem pessoas que se dizem crentes e cometem essas coisas e vivem na idolatria, e vivem na imoralidade, aí ele diz, não comais nem com tais homens, é algo muito sério. É questão de comunhão. É a questão de como é que a gente pode associar-se com pessoas que se dizem crentes e vivem na carne, no pecado abertamente. Não é que a gente vai odiar ou aborrecer, mas devemos chamar, a igreja deve chamar, conversar e corrigir aquela pessoa. É muito forte isso aqui. Verso 12, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgueis vós os de dentro? Não julgais vós os de dentro? Ou os de fora? Porém Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. É sério. É sério, né? A disciplina na igreja é necessária. Claro que há todo um processo
de primeiro chamar, conversar. Se a pessoa ouvir, resolveu o problema. Se não ouvir, chama 2, 3 testemunhas, conversa, ensina. Se a pessoa não ouvir, leva para a igreja. Aí a igreja, o conselho, vai tratar aquela pessoa. Se ainda assim a pessoa não ouvir, é tratado como incrédulo. É isso que ele está dizendo. É sério. É sério. Não que a pessoa esteja perdida, não que a pessoa seja... não vai haver mais solução. Não, pode haver. O objetivo é esse, é que a pessoa acorde, é que a pessoa se arrependa e seja salva no dia de Cristo. Que Deus nos ajude a enfrentarmos, né, como o pastor Calvino nos ensina em seu livro, os esqueletos no armário, escondido no armário, os pecados da igreja, que a gente não pode negar. Devemos deixar nosso orgulho, reconhecer e buscar a cura, e buscarmos ser uma igreja santa, seja em Campina Grande, seja em Nova York, seja na China, que nós possamos ter esse discernimento de que onde quer que estejamos nessa terra, nós podemos ser santos, nós podemos ser sal e nós podemos ser luz. Toda terra, todos os países têm suas leis, seus desafios, mas é terra, são pecadores, sabe? Eu às vezes penso nisso, né? Eu visitei poucas coisas, poucas cidades no mundo, só um país fora o Brasil que eu visitei, mas mesma coisa. Por mais que tenha vantagens que tem, mas o homem é homem, todo lugar, não me encanta. Posso visitar o país melhor do mundo, mais chique do mundo, não me encanta, porque eu sei a origem, eu sei Gênesis, eu sei, e como crentes nós podemos sobreviver, viver uma vida santa, em qualquer deles, no México, com a perseguição que tem, Brasil, outro qualquer. A igreja ali em Corinto, Paulo chama a santificação no meio de uma cidade daquela. Então, nós também possamos ser santos no nosso trabalho, na nossa família, aonde quer que Deus nos chame a viver e a ser sal e luz. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, a Tua palavra é tão sábia, tão santa. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida longe da imoralidade. A imoralidade é apenas um tópico, Senhor, mas são tantas coisas que nós fomos afetados, em essência, no nosso coração, ali no jardim. E tudo, Senhor, tudo foi prejudicado. Mas nós estamos sendo restaurados em Cristo, a nova criação. Não andamos mais pela carne, andamos pelo Espírito, andamos pela palavra. E o Senhor nos dá o escape. O Senhor nos dá a bênção de sermos santificados aqui nesta igreja ou em qualquer outra, tua igreja, em qualquer parte do mundo. Obrigado por essa verdade espiritual. Obrigado porque nós somos livres em qualquer cultura. Assim como os vimos, o teu povo era um povo diferente, não apenas, não na comida, não nas vestes, mas na santificação, no compromisso com a verdade de Deus. Faz de nós, Senhor, faz de nós, povo santo, povo teu. Abençoa também nossa igreja, cada um de nós, que sejamos corajosos, tira de nós o orgulho, para que possamos enfrentar nossos problemas, para que haja salvação, para que haja santificação em cada um de nós. Aplica a tua palavra, tem misericórdia de nós e obrigado por ela. Em nome de Jesus. Amém.